Bitcoin é o coentro dos investimentos. E muita gente também fala que ele pode ser o novo ouro. O meu nome é Paula Zogby, eu sou analista de investimentos e nessa escola de investidores eu trago o tema que foi mais votado no Instagram da Rico, o Bitcoin. Ao longo desse vídeo eu vou falar rapidamente sobre a história do Bitcoin, quais os maiores desafios para o Bitcoin atualmente, por que muita gente diz que ele é o novo ouro, por que eu chamo ele de coentro dos investimentos e como investir em Bitcoins sem sair do Brasil. Começando pelo começo então, o Bitcoin foi criado em 2008 como um artigo de um autor chamado Satoshi Nakamoto. Na verdade, esse é um pseudônimo, esse nome não existe de verdade e até hoje a gente não tem certeza de quem foi que criou o conceito do Bitcoin. Por causa desse pseudônimo, aliás, criou-se um nome Satoshis para descrever uma fração negociável do Bitcoin. É como se fosse 1 centavo, mas em vez de valer 1/100 do Bitcoin, são 100 milhões de Satoshis que correspondem a um Bitcoin inteiro. No paper original, o Bitcoin é descrito como uma versão peer-to-peer do dinheiro, ou seja, uma forma totalmente descentralizada de transferir valores, sem passar por bancos ou bancos centrais ou outras instituições. Outra descrição é a proteção por criptografia por um sistema chamado prova de trabalho ou Proof of Work, que eu também vou explicar um pouquinho melhor mais pra frente. Último ponto importante é que existe um limite de quantos bitcoins podem existir ao mesmo tempo, que é de 21 milhões de bitcoins. Esse limite ainda não foi atingido e a estimativa é que a gente chegue a esse número em 2144. Brevemente, então, esse é o Bitcoin. E esse sistema de prova de trabalho nos leva ao segundo ponto desse vídeo, que são os desafios do Bitcoin atualmente. Basicamente, esse sistema de prova de trabalho foi a forma encontrada para garantir a autenticidade de um Bitcoin, da criação de cada Bitcoin ou da mineração, como a gente gosta de falar. Isso porque ele pode ser criado, entre aspas, por qualquer pessoa no mundo. Funciona assim. Para conseguir minerar um Bitcoin, um computador precisa resolver operações matemáticas que vão ficando cada vez mais complexas. E por serem cada vez mais complexas, elas vão usando cada vez mais poder computacional, cada vez mais energia. É uma comprovação de que esse computador está trabalhando, entende? De que realmente foi usado aí um esforço para criar esse Bitcoin. E é daí que vem esse nome, prova de trabalho. O problema é que, pelo menos até agora, boa parte da energia usada para minerar esses Bitcoins não é uma energia limpa, é uma energia de fontes não renováveis e que, portanto, é nociva para o meio ambiente. Na China, onde acontece a maior parte da mineração de Bitcoins, em 2020 era inclusive 65% de toda a mineração de Bitcoins que acontecia lá na China, a maior parte da energia é a carvão. Isso tem uma emissão muito forte, muito grande de gás carbônico para a atmosfera e é aí que começa o nosso problema. Para evitar toda essa poluição, toda essa emissão de gás carbônico e potencialmente mais aquecimento global, para o nosso planeta, a China vem aplicando normas muito mais rígidas para mineradores de bitcoins e inclusive impedindo que essas pessoas minerem bitcoins em várias províncias, em vários locais lá na China. A ideia é que o país consiga atingir uma meta de redução de gás carbônico que já foi estabelecida há bastante tempo atrás. Fora isso, já tem bastante nomes importantes no mercado falando que se recusam a aceitar ou a movimentar bitcoins enquanto eles forem tão nocivos para o meio ambiente. Esse, então, é o primeiro desafio que a gente comenta aqui nesse vídeo para o Bitcoin, mas não é o único. Por ser totalmente descentralizado, o Bitcoin também vem sendo a preferência para alguns criminosos movimentarem o dinheiro sem que ele possa ser rastreado. É por isso que vários países da União Europeia, por exemplo, já estão criando outras normas para conseguir monitorar melhor de onde vem e para onde vai o valor movimentado em bitcoins. As exchanges, que são as corretoras de criptoativos, estão sendo monitoradas, estão sendo muitas vezes obrigadas a enviar dados para o governo para evitar esse tipo de movimentação.
Outro grande desafio para o Bitcoin, pelo menos no que diz respeito ao uso dele como meio de pagamento, é a sua enorme volatilidade. Porque os preços do Bitcoin oscilam muito, né? O Bitcoin pode ter um preço de manhã, outro de tarde e outro de noite completamente diferente. É muito difícil imaginar uma realidade em que você consiga de fato comprar itens, comprar objetos ou serviços usando os Bitcoins. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, a volatilidade do Bitcoin anualmente foi de 76%. Você não sabe o que isso significa? Bom, pensa que a do Ibovespa foi de 40%, a da Bolsa Americana foi de 23% e a do ouro foi de 15%. Aliás, por falar em ouro, vamos para a terceira parte desse vídeo. Por que, afinal, que as pessoas falam que o Bitcoin pode ser o novo ouro? A ideia é que o ouro, até hoje, foi considerado ou um dos investimentos mais seguros para se proteger de momentos adversos do mercado. Momentos que a gente fala que são risk-off, ou seja, que as pessoas não querem tomar tanto risco. Como é um produto que tem escassez como uma das suas características, faz algum sentido pensar no Bitcoin da mesma forma que o ouro. Essa ideia vem do fato de que o Bitcoin, assim como o ouro, é escasso, né? Em tese, ele tem ali aquele limite que eu já mencionei de mineração de 21 milhões de unidades. Mas será mesmo que dá para dizer hoje em dia que o Bitcoin é o novo ouro ou vai ser o novo ouro? Vamos ver. Aqui a volatilidade que eu já mencionei conta pontos contra o Bitcoin e a favor do ouro. É difícil falar que um ativo tão volátil quanto o Bitcoin vai ser para onde as pessoas vão correr em momentos de estresse do mercado. Inclusive em 2020 a gente viu isso bem. O Bitcoin caiu junto com todos os outros ativos de risco do mercado, naquele momento que as pessoas não entendiam muito bem como era o coronavírus, e o ouro, no mesmo período, subiu bastante de valor de mercado. Por outro lado, o ouro já não vem se mostrando o melhor ativo para se proteger da inflação, por exemplo. Nos últimos 3 períodos de inflação muito alta nos Estados Unidos, o ouro só subiu em um deles. Nos últimos 2 períodos bastante inflacionários nos Estados Unidos, ou seja, quando os preços estavam subindo bastante e consistentemente, o ouro caiu de preço, o que é contraintuitivo. Ativos como fundos imobiliários, que lá são conhecidos como REITs, e as commodities se mostraram melhores como proteção nesses 2 cenários. Só que não dá para saber ainda se o Bitcoin funciona como proteção nesses casos, porque o histórico ainda é muito curto. Basicamente, então, eu não tenho essa resposta ainda hoje. Não dá para ter certeza se o Bitcoin vai ser ou não um substituto para o ouro no médio ou longo prazo. Por enquanto, parece que não é exatamente o melhor candidato. E agora a pergunta mais intrigante desse vídeo: por que o Bitcoin é o coentro dos investimentos? Bom, o coentro, como você deve saber, é um tempero que muitas pessoas odeiam e outras pessoas adoram. A real é que tem uma explicação genética para isso. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, né, uma sensibilidade gustativa maior do que as outras, e essa sensibilidade pode levar elas a sentir um gosto de sabão quando elas comem coentro. Mas eu ainda não expliquei o que isso tem a ver com Bitcoin. Bom, assim como o coentro, o Bitcoin não é para todos os paladares. Algumas carteiras, né, alguns investidores que são mais conservadores podem não se dar muito bem com essa volatilidade extrema dos criptoativos. Mas assim como o coentro, o Bitcoin também deveria ser um tempero para sua carteira. Mesmo que você seja do perfil agressivo, o que você deve investir no Bitcoin? Aquilo que você consegue ver perder bastante valor no curto prazo ou às vezes até no médio prazo por conta dessa volatilidade mesmo. Então a gente fala em ter aí até 5% de exposição a criptoativos em carteira, por exemplo. Depende, claro, do seu perfil. Pode ser 3%, pode ser 2%, pode ser 1%. Depende aí realmente do quanto você consegue ver sumir eventualmente da sua carteira, né? Porque a gente não tem como saber qual que vai ser o futuro dos criptoativos com toda a certeza. Só quem faz futurologia consegue prever isso. Você quer investir? Então eu vou te mostrar aqui no aplicativo da Rico onde você consegue encontrar produtos de bitcoins e criptoativos na nossa plataforma. A primeira forma de acessar criptoativos pela sua conta da Rico é via fundos de investimentos. Eu vou mostrar aqui na minha tela como que você faz isso. Aqui na sua área logada você vai acessar Investir, Fundos de Investimentos. E os fundos que a gente tem hoje de criptoativos são os fundos da Hashdex.
você escreve então na sua busca Hashdex e encontra aqui as alternativas de fundos de investimentos em criptoativos na plataforma da Rico. Outra maneira de fazer isso é via ETF Hash11, é um fundo listado em bolsa da Hashdex também. Para isso você vem aqui na sua página de investimentos em renda variável, adicionar ativos e digita o código que eu acabei de mencionar, Hash11. Vai aparecer aqui o ativo da Hashdex, que é listado em bolsa, que tem vários criptoativos já diversificados para você investir. Como você pode ver, hoje você consegue investir a partir de R$ 28,38 no Hash11, que já é uma cesta de criptoativos, como eu mencionei. Essas duas formas de investir te garantem uma exposição a criptoativos diferentes com pesos diferentes. São os principais criptoativos do mercado. Claro que o Bitcoin tem bastante peso porque é o principal até hoje, mas você também tem o Ethereum lá dentro, por exemplo. Se você quiser investir em um criptoativo em específico, no Bitcoin, por exemplo, você vai precisar abrir uma conta em uma exchange da sua confiança. As exchanges, como eu mencionei, são corretoras focadas em criptoativos especificamente. Para isso, você precisa não só conhecer muito bem a corretora, né, a exchange, como conhecer melhor o mercado, porque você precisa saber exatamente o que você está fazendo e o perfil que você tem antes de investir. É diferente dos fundos em que o próprio rebalanceamento dos ativos aí vai te garantir que você está sempre com os ativos mais negociados desse mercado na sua carteira. Deu para entender? Se você ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Me conta também se você já investe em criptoativos e quais os ativos que você tem em carteira e também que outros temas você gostaria de ver na próxima Escola de Investidores. E não esquece de deixar o seu like, não custa nada, e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as atualizações aqui da Rico. Obrigada pela companhia e até a próxima Escola de Investidores.